explicação. Se você levou uma flechada, você não vai ficar perguntando de onde veio a flecha, qual é a origem, né? Quem fez a flecha. Você vai tirar a flecha, ver se tem veneno ou não, e vai curar a ferida. Quer dizer, o que nós queremos fazer é isso. Como é que eu curo as feridas do mundo? As minhas e de quem estiver à minha volta. Então, eu reconheço que a dor existe, que a insatisfação existe. É a primeira nobre verdade. A insatisfação existe. Mas existem causas. Nascimento, velhice, doença, morte, são causas para nossas insatisfações. Agora, existe um estado, que você já falou antes, nirvana, que é paz e tranquilidade. E como é que acessa isso? É uma prática, que ele vai dizer, tem 8 aspectos. Aí já aparece o Timão, hein? Ai, falei do seu inimigo, hein? Tem Tudo bem. 8 aspectos que tem a ver com vida correta, memória correta, ponto de vista correto, né? Ação correta no mundo, a fala correta. Correto. Correto não dá uma ideia de dualidade, certo e Dá. errado? O que é adequado às circunstâncias. Será que o ponto de vista que eu estou vendo o mundo agora é adequado ou não? Correto nesse sentido, eu estou vendo com clareza ou não? Tanto que o Sutra da Sabedoria, um Sutra da Sabedoria diz assim, quando Kanon é o ser da compaixão suprema, né? Observa o vazio dos 5 agregados. O nosso corpo e tudo que passa dentro de nós, na nossa mente, são chamados 5 agregados. Corpo físico, sensações, percepções, conexões neurais e consciências. São vários níveis de consciência. Conexões neurais? É o quê? Isso daí esse cara que falou isso aí, ele... É o Buda, lá na Índia, Buda? 2.600 anos. Pois então. Tava falando de conexões neurais. Falava disso. Olha. Ele não usava essa palavra, mas estava dizendo isso. Entendi. E são chamados 5 agregados que compõem uma vida humana. E eles são vazios de alguma coisa fixa ou permanente. Então, quando você percebe isso, que nada é fixo ou permanente, você se liberta de toda dor e sofrimento. Porque a dor não é fixa nem permanente. A sua depressão não foi fixa nem permanente. Você passou por ela, ela passou por você. Se de novo alguma coisa nesse sentido começar a acontecer, você já reconhece. Opa, estou indo para aquele lugar. Será que eu quero ir ou não? Mas é difícil, porque de vez em quando ela bate a porta e isso é uma coisa que a minha esposa fala, porque ela também já sofre, de certa forma, com isso. E a gente, de fato, tem uma escolha entre perseguir o coelho ou deixar ele embora. Deixar ele embora é muito difícil. Não tem ninguém. Bateu na porta e disse, não estou em casa. Cadê eu? Não tem eu aqui. Porque o que sofre é o eu. O que Freud vai chamar de ego, né? A ideia de uma identidade separada, independente. Não estou aqui. Eu não existo, eu não sou. Cadê a dor? Ela vem e vai. Eu preciso estudar o Zen Budismo, hein? Eu gosto muito. Você estava falando antes sobre... Também se não gostasse, né? Não estava aqui, né? Você estava falando sobre as escolhas que a gente faz na vida e tal. E eu não pude deixar de pensar na importância da religião nesse processo. Que a gente pode escolher ser usando a dualidade aí, que a gente já conversou sobre isso, mas eu posso escolher ser uma pessoa do bem, posso escolher ser uma pessoa do mal, posso dar voz ao meu monstro ou não. E as religiões, elas servem para a gente se manter de um lado mais do bem, você não acha? Elas podem servir, também pode servir para guerras, para mas quando mal utilizadas. Mas imagina a ideia central da coisa. O ser humano deturpa tudo. Sim, podemos deturpar tudo. Alguns seres humanos, não sou nem eu nem você. Tá bom. Mas alguns, muito influentes, deturpam as coisas. Podem deturpar. Então a gente tem de fato esse problema das religiões acabarem te levando para um caminho errado, mas a ideia central delas geralmente é uma ideia de um caminho bom. De paz, de harmonia, de respeito. E tudo mais. Exatamente. Então há uma importância para a sociedade moderna das religiões, uma influência que ela é majoritariamente positiva, eu acho. A fundação, a base das sociedades, elas têm muita influência das religiões. Tem sim.
Agora, uma coisa interessante que o Dalai Lama fala, ele fala da ética para o novo milênio, que não precisa ser exatamente uma religião. Tem pessoas ateias que são extremamente Com éticas certeza. e que fazem a escolha de um caminho ético para viver, né? Aham. Então temos que tomar um pouco de cuidado, porque não a gente vai dizer só as pessoas que são religiosas são boas. E como você mesmo disse, tem pessoas que são religiosas, mas não são tão boas assim, Exato, elas exato. usam a religião de uma maneira não correta. Agora, o fato dessa é interessante, a palavra religião ela vem de religare, né? Aham. Que é reconectar, mas ela também vem de relegere, ler de novo a história, rever a sua vida, rever o seu comportamento e a história da humanidade, né? O que estamos fazendo? Eu acho que a gente está melhorando, sabe? É mesmo? Nossa, ninguém está sendo queimado na fogueira hoje, né? Alguns lugares, em poucos lugares, verdade. mas não é uma coisa pública. Então, a gente tem movimentos muito interessantes de crescimento, de amadurecimento como espécie. E eu acredito, sabe, no que? No DNA humano. A nossa sobrevivência depende de uma mudança de paradigma, de maneira de ver a realidade, de lidar com a realidade.